Bem, fase 7. Eu fiz um pequeno vídeo para contar um pouco sobre a história da posse e da propriedade da terra ao longo da história ocidental europeia. Eu vou falar um pouco, comentar um pouco sobre a história da posse e da propriedade, e depois a gente faz uns comentários sobre o que a gente está vendo aqui no vídeo. Bom, a propriedade da terra nem sempre existiu. Ocupar a terra para dela tirar o seu sustento ocorreu de maneiras diferentes desde que a humanidade surgiu. Eu escolhi essa imagem porque eu achei muito interessante essa montagem. O que é que ele tem na mão? O que foi colado aí na mão, nessa montagem? Bom, de modo geral, ao longo da história, primeiro ocorreu o domínio coletivo da terra. Não existia um proprietário específico. Depois começou a ocorrer o domínio familiar. Toda a família era considerada proprietária da terra, tinha posse da terra. Só mais recentemente é que passou a existir a propriedade particular da terra. Agora, a gente vai ver alguns exemplos de propriedade de terra ao longo da história da humanidade. Bom, a propriedade da terra praticamente inexistia entre os povos caçadores, coletores e pastores do passado. Observa nessa imagem quantas atividades diferentes estão ocorrendo que depende do uso da terra ou da margem dos rios. Você consegue ver quantas atividades são possíveis? Há cerca de 10 mil anos, os seres humanos viviam em grupos, mudando de lugar sempre que o ambiente não garantisse a sobrevivência de todos. Então, quando a terra se esgotava, era muito comum que as pessoas se deslocassem procurando outros lugares para sobreviver. E no Egito, o Egito antigo? O Egito, para quem não sabe, fica no norte do continente africano, fica aqui, né? Se a gente olhar mais de perto, ele fica nessa região aqui, o Egito. Teve até uma novela da Record que falava sobre o Egito antigo, né? O que tem de interessante? Tem um rio muito importante lá no Egito. Esse rio garante a distribuição de terras nessa região. Mais uma imagem do Egito Antigo, para quem não conhece. Bom, existiam documentos que garantiam a propriedade fundiária a uma pessoa em particular, lá no Egito Antigo. Esses documentos eram concedidos pelo soberano, chamado faraó. O faraó era o maior dono de terras na região e era também detentor do poder religioso. Isso quer dizer que ele era ao mesmo tempo chefe de governo e chefe da religião, e também quem distribuía as terras. As terras no Egito, as terras próprias para a agricultura, têm uma peculiaridade, uma particularidade muito interessante. Esse rio tão extenso que corta todo o Egito, ele é um rio que durante os meses de fevereiro e março, ele permanece baixo, o leito dele fica aqui, abaixo. Aí, nos meses de abril, maio, junho, julho, que é a temporada de chuva, o rio enche. E aí, quando chega novamente o mês de fevereiro, que a água retorna ao leito original, essa terra aqui dessa região, ela fica adubada, porque os dejetos do rio ficam aqui. É como se fosse fertilizado todo ano por uma ação natural. Por isso, dá esse aspecto à região. Repara que tem uma área muito verde, agricultável, e o entorno é tudo deserto do Egito. Como é que agia o faraó? O faraó mandava fiscais circularem pelo rio e observar se as terras estavam sendo aproveitadas devidamente.
Ele doava a terra, mas se a pessoa que recebesse a terra não tornasse-a produtiva efetivamente, o faraó tomava a terra da pessoa. Não existia aquela ideia, a terra é minha e eu faço o que eu quiser. As terras tinham que ser muito bem aproveitadas pela agricultura, até hoje, inclusive. E na Grécia, a Grécia Antiga? A Grécia, para quem não sabe, ela fica nessa região aqui. Eu vou aproximar mais para vocês verem. Então, chegando mais perto, a Grécia está aqui, ó. E vou aproximar mais ainda o mapa, para a gente ver a Grécia de perto. Então, o que está em azul é mar, e o que está em laranja aqui é o território da Grécia. A Grécia tinha registros de propriedade privada também. Mas nessa Grécia Antiga, os registros eram diferentes dos registros que são realizados hoje em dia. A terra da Grécia Antiga era considerada familiar e sagrada. Era um bem de família. Lá enterravam os antepassados. E essa terra não podia ser comprada ou vendida. Para um grego antigo, vender a terra seria o mesmo que hoje em dia você perguntar se alguém quer vender o oxigênio que você está respirando, se você venderia o oxigênio que você está respirando. Para o grego antigo, a terra era a mesma coisa. Retirar a terra seria tirar a vida do grego antigo. Aqui eu fiz questão de colocar uma produção que existia desde a época antiga, que está representada num vaso, até a produção atual. É o mesmo produto que está sendo extraído. Alguém tem ideia do que é essa plantação? Que se faz desde a Grécia Antiga e até hoje? Que produto valioso é esse que a Grécia tem? Então, coloquei também essa imagem para representar elementos que lembram da Grécia Antiga. E essa foto atual mostra como é o território da Grécia. Imagina o que é plantar e colher ou criar animais nesse território. Olha as pedras, olha o declive do terreno. Que bicho é esse que está sendo criado? E por que ele pode ser criado aí? Vou mudar de assunto. Vou falar da Terra na Idade Média. Eu vou falar da Idade Média na região da Europa, que é esse território aqui. Eu vou ampliar no mapa para vocês verem. Então, tá aqui, ó. Na Idade Média, nesses territórios, tá vendo onde tem os pontinhos vermelhos? Cada pontinho vermelho desse era um reino. Nesse lugar, durante a Idade Média Europeia, até pelo menos o século XI, o sistema de propriedade de grande parte das terras fundamentou-se principalmente nos domínios. Eram áreas de tamanho variável, divididas em duas partes. A primeira, chamada domínio senhorial, e a outra parte das terras era dividida em mansos, nos quais viviam famílias camponesas. Os grandes domínios pertenciam à igreja, aos nobres ou à coroa, isso é, aos reis. Então, aqui vocês veem a imagem desse domínio medieval. Tem o lugar aonde se instalava o nobre, a igreja e a região dos camponeses. Repara que aqui esse terreno é muito maior. Aqui ficam as terras do nobre. Os camponeses, cada camponês tinha o seu território para plantar e criar seus animais. 3 vezes por semana, ele trabalhava nas suas terras. E 2 dias da semana, ele tinha que trabalhar nas terras do senhor. Aqui uma outra imagem, para a gente poder ver como era a vida na Idade Média, a criação dos animais, vocês estão vendo aqui também produção de manteiga, né? Bom, avançando. Outra imagem da Idade Média, um cavaleiro medieval. Isso são imagens para a gente ter ideia, quando eu falo Idade Média, de que lugar e como eram as pessoas.
um rei na Idade Média sendo coroado. E agora eu vou falar sobre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea no Ocidente. Como é que é a propriedade da terra nesses lugares? Quando a gente fala em Idade Moderna e Contemporânea no Ocidente, a gente está se referindo a esse lugar do planeta. Isso é o Ocidente, tá bom? Essa região do planeta. Bom, com o desenvolvimento dos bancos, do comércio e da indústria, surge o chamado sistema capitalista. Já ouviram falar do sistema capitalista? Nós vamos falar mais dele, tá bom? Nesse sistema capitalista, a base dele passa a ser a propriedade privada da terra, né? Ou o sistema de qualquer tipo de propriedade privada. Todas as ideias em torno da propriedade privada consolidaram-se. A propriedade privada se tornou um direito inviolável. O que quer dizer um direito inviolável? Não podia ser mais comum na Grécia Antiga, no Egito Antigo ou na Idade Média. Não importa o que aconteceu antes, a propriedade é de quem tem o papel. Tal sistema, o sistema capitalista, só tem razão de ser em virtude desse tipo de propriedade, a propriedade privada. Com isso, gente, eu falei um pouquinho sobre a história da posse e da propriedade da terra ao longo da história ocidental europeia. Quando terminar o vídeo, eu queria que vocês comentassem um pouco o que vocês acharam, se tem dúvida, se apareceu alguma coisa que você gostaria que eu aprofundasse, que eu falasse mais. E depois eu vou explicar cada um dos itens ou dos lugares que eu falei, tá bom? Estou aqui aguardando os comentários. O que vocês acharam da minha produção, tá? Beijos.